Olá, meus queridos. Deus abençoe todos vocês. Uma boa noite para nós, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Identidade Católica, onde nós aprofundamos a nossa fé na doutrina e nos ensinamentos dos apóstolos. Lembrando sempre, aqueles que nos acompanham, tenham sempre em mão a cruz o escudo e a espada da nossa fé. A Sagrada Escritura e, aqui na versão da Bíblia de Jerusalém, e o Catecismo da Igreja Católica. Tá certo? Então, tenham sempre em mão para participar conosco do nosso curso, nesse aprofundamento. E convido você que está em casa, que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. Curta, dê o seu like para nos ajudar no engajamento e faça também o seu comentário. Amém? Hoje, meus irmãos, nós vamos dar continuidade às notas características da igreja. Nós falamos semana passada que a igreja ela é constituída em 4 notas ou 4 características essenciais que fazem parte da essência da igreja. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Hoje, já vimos semana passada a unidade e a santidade da igreja. Hoje nós vamos ver a catolicidade e a apostolicidade da igreja. Façamos então a nossa oração para santificar esse nosso encontro. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, abram aí o catecismo de vocês no número 830. A igreja é católica. Para quem tem o catecismo grandão, que é este aqui, é a página 239. Então, vamos lá, meus irmãos. A igreja católica, o que quer dizer isso? Que a igreja ela é católica. Vamos lá. A palavra católico significa universal, no sentido de segundo a totalidade ou a integralidade. A igreja é católica em duplo sentido, ou seja, a palavra católico vem do grego katolikos, que quer dizer universal. Ela é católica porque nela Cristo está presente. Onde está Cristo está a igreja católica. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo unido à sua cabeça, o que implica que ela recebe dele a plenitude dos meios de salvação, que ele quis: confissão de fé correta e completa, vida sacramental integral e ministério ordenado na sucessão apostólica. Neste sentido fundamental, a igreja era católica já no dia de Pentecostes e o será sempre até o dia da parousia, ou seja, até o dia da segunda vinda de Cristo para julgar os vivos e os mortos. Em outras palavras, por que a igreja católica? Por 2 motivos. Primeiro, porque ela está em Cristo e Cristo é a sua cabeça. Cristo é o Todo-Poderoso, é o Deus Senhor do céu e da terra e de todo o universo. Se a igreja está em Cristo, então ela é católica, ela é universal por isso. E o segundo motivo, que pelo fato de ela estar em Cristo e Cristo estar nela, onde está Cristo está a igreja católica, ela detém a plenitude dos meios de salvação. É a única que tem isso. As demais religiões cristãs possuem alguns meios de salvação. Porém, só a Igreja Católica possui todos os meios de salvação. Por isso, com todos os defeitos dos membros, dos fiéis que estão dentro da igreja, muitas vezes, mesmo assim, com todos esses defeitos, a Igreja Católica é aquela que possui o caminho mais fácil, mais seguro, mais certo para se alcançar o reino dos céus. Continuando.
Cada igreja particular é católica também. O que é isso, igreja particular? Né? Aqui a gente está falando da comunidade local dos fiéis. Virando a página, 240 na segunda linha, não é? Número 832, na quarta linha, na outra página, segunda linha. Nelas, ou seja, nas comunidades locais de fiéis, os fiéis são reunidos pela pregação do Evangelho de Cristo. Nelas se celebra o mistério da ceia do Senhor. Nessas comunidades, embora muitas vezes pequenos e pobres ou vivendo na dispersão, está presente Cristo, por cuja virtude se constitui a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. 833. Entende-se por igreja particular o que é, em primeiro lugar, a diocese ou a eparquia, uma comunidade de fiéis cristãos em comunhão na fé e nos sacramentos com seu bispo ordenado na sucessão apostólica. Essas igrejas particulares são formadas à imagem da Igreja Universal. É nelas e a partir delas que existe a Igreja Católica una e única. Veja, a Igreja ela é universal, mas ela está presente em todas as partes do mundo. Por isso a gente fala em igreja com I maiúsculo e igreja com I minúsculo. Igreja com I minúsculo é o quê? É o templo de pedra, onde nós nos reunimos para celebrarmos a liturgia, o culto divino. Igreja com I maiúsculo é a igreja na sua essência propriamente dita, é todo o povo de Deus. E a igreja com I maiúsculo tem no singular e no plural. Quando a gente fala igreja com I maiúsculo no singular, a gente entende aqui, não é? Os católicos espalhados pelo mundo inteiro, a igreja no mundo inteiro. Quando a gente fala igreja com I maiúsculo no plural, aí a gente está se referindo às parcelas do povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, confiada a cada bispo. Por isso, cada diocese, o que é a diocese? É um território governado por um sucessor dos apóstolos, que é o bispo. Então, cada diocese que é governado por um bispo é uma igreja com I maiúsculo, uma igreja particular, porque ela é governada por aquele bispo e ela está unida com todas as outras igrejas particulares, ou seja, todas as outras dioceses espalhadas pelo mundo inteiro, estão todas unidas ao Romano Pontífice, o Papa Francisco, que é o chefe da Igreja Católica no mundo inteiro. Percebem? Então, é isso, meus irmãos. Então, ou seja, a catolicidade da igreja, o fato de ela ser católica, também está presente, não é, nas igrejas particulares. Cada igreja particular, cada diocese é também católica, que faz parte desse único rebanho de Deus, que são os católicos do mundo inteiro. E lembrando aqui, alguém pode perguntar, padre, o que é eparquia? Diocese é o nome latino, o nome ocidental para essa parcela do povo de Deus governado por um bispo. Nas igrejas do Oriente, a gente não fala diocese. No lugar de diocese, a gente fala eparquia, que é a mesma coisa que diocese, só muda o nome. Então, na outra página, 241, quem pertence à Igreja Católica? Já sabemos que é a Igreja Católica. Agora, quem pertence à Igreja Católica? 836, a partir da segunda linha. A ela, Igreja Católica, pertencem ou são ordenados de modo diverso, quer os fiéis católicos, quer os outros crentes em Cristo, quer, enfim, os homens em geral chamados à salvação pela graça de Deus. Então, todos os homens de boa vontade chamados pela graça de Deus pertencem direto ou indiretamente a esta Igreja Católica. Porque no céu seremos todos católicos, não é? 837, na sétima linha. Contudo, não se salva, embora esteja incorporado à igreja, aquele que, não perseverando na caridade, permanece dentro da igreja com o corpo, mas não com o coração. É claro, é aquilo que a gente fala, né? Missa, aquela brincadeira que a gente faz, missa de corpo presente, né? O corpo está ali, mas a mente está longe. É a mesma coisa, ou seja, não é porque um membro faz parte da Igreja Católica quer dizer que ele já está com a salvação garantida, não. Ele tem que viver a sua fé, praticar o seu batismo, não é? Mas é isso. 838. Por muitos títulos, a igreja sabe-se ligada aos batizados que são ornados com o nome cristão.
mas não professam na íntegra a fé ou não guardam a unidade da comunhão sob o sucessor de Pedro. Aqueles que creem em Cristo e foram devidamente batizados estão constituídos em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Com as igrejas ortodoxas, esta comunhão é tão profunda que falta bem pouco para que ela atinja a plenitude que autoriza uma celebração comum na Eucaristia do Senhor. O que está dizendo aqui para nós? A quem pertence à Igreja Católica? Todos os homens de boa vontade que buscam a graça de Deus na sua vida. Sejam eles católicos, protestantes, ortodoxos, ou mesmo não professem nenhuma fé cristã. Porque todos aqueles que forem salvos, eles são salvos por intermédio da igreja, mesmo que não sejam cristãos. Mas aqueles que forem salvos fora do cristianismo, mesmo esses, serão salvos porque neste mundo está presente a Igreja de Cristo a derramar as graças de Deus sobre o mundo. Alguns recebem essa graça diretamente com mais intensidade, são os cristãos. Outros a recebem sem mesmo saber. São os homens de boa vontade que buscam viver e praticar o bem, a caridade e o amor ao próximo, sem mesmo ter conhecido Cristo, agindo na ignorância. Mesmo esses são salvos indiretamente por meio da igreja. Porque a igreja é essa porta e esta ponte por meio da qual o Espírito Santo de Deus derrama todas as suas graças sobre o mundo. Então, todos os homens que fazem o bem, já que o bem só pode vir de Deus, todos os homens que fazem o bem agem segundo a graça do Espírito Santo. Porque senão, como entender uma pessoa que nunca foi cristã, mas faz o bem ao próximo e faz o bem para si mesmo e o bem para as outras pessoas? Vai dizer que é o diabo? Não é possível, O diabo instruir alguém a fazer o bem. Então é isso. Percebem? Mas há aqueles que, com o nome de cristão, foram batizados em Cristo em nome da Santíssima Trindade, estão, mesmo que distantes da Igreja Católica, mas ainda estão um pouco mais próximos e mais unidos a ela do que aqueles que não são cristãos. É o caso dos protestantes, mas eles estão um pouco mais afastados, porque na questão deles tem a heresia, tem tantas coisas. E há os ortodoxos. A Igreja Ortodoxa que está separada da Igreja Católica apenas por uma questão puramente política, por não reconhecer no Papa o chefe universal da Igreja. Mas na fé eles professam tudo da fé tal qual nós católicos professamos. Tanto que, se você for viajar para um país, por exemplo, da Europa Oriental ou algum país do Oriente, onde tem a Igreja Ortodoxa e não tem a Igreja Católica, você pode participar da missa deles e receber validamente a Eucaristia. Percebe? A Igreja e os não cristãos, 839. Os que ainda não receberam o Evangelho também se ordenam por diversos modos ao povo de Deus. A relação da Igreja com os hebreus, ou seja, os judeus, os descendentes diretos de Abraão, o povo da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. Como é essa relação da Igreja com eles? Na quarta linha, ao contrário das outras religiões não cristãs, a fé hebraica já é resposta à revelação de Deus na Antiga Aliança. Agora lá, penúltima linha do parágrafo. Pois os dons e o chamado de Deus não são sem arrependimento. Aqui, Romanos capítulo 11, versículo 29. Ou seja, como que é a relação da Igreja Católica com os judeus? Nós reconhecemos neles os nossos irmãos mais velhos na fé. Eles receberam a primeira e a antiga aliança, que Deus estabeleceu com Abraão e Moisés. Então eles também, mesmo não estando unidos a nós no cristianismo, mesmo não reconhecendo a fé em Cristo, mas mesmo assim, aqueles, é claro, que viverem a lei, viver os mandamentos de Deus segundo a antiga aliança, esses irão para o céu também. Sabe por quê? Porque Deus não se arrepende das suas alianças. Dizer que a antiga aliança não salva mais os judeus é o mesmo que dizer que Deus se arrependeu da aliança que fez com eles. Que é o mesmo que dizer que Deus errou. E Deus não erra, Deus não se arrepende de nada.
Então, os judeus, nós reconhecemos neles, nossos irmãos mais velhos na fé, e reconhecemos que eles serão salvos mediante a vivência da antiga aliança estabelecida de Deus com eles no Antigo Testamento. Continuando, 841. As relações da igreja com os muçulmanos. Mas o plano de salvação abrange também aqueles que reconhecem um Criador. Entre eles, em primeiro lugar, os muçulmanos, que professando manter a fé de Abraão, adoram conosco o Deus único, misericordioso, juiz dos homens no último dia. Não é? O que quer dizer isso? Não é? Que assim como a igreja reconhece a salvação ofertada aos judeus, não é? Também aqueles que reconhecem em Deus o Criador de todas as coisas, mesmo não sendo cristãos e nem judeus, ou seja, mesmo não estando na antiga e nem na nova aliança, mesmo esses, né? O plano de salvação abrange também a esses. Mas em primeiro lugar, quem? Os muçulmanos. Porque eles também são descendentes da fé de Abraão. Abraão teve 2 filhos, né? Isaque, o filho da promessa, de quem descendem os judeus, e dos judeus nós cristãos. E o filho bastardo, que Deus não retirou a bênção do filho bastardo só porque era bastardo, né? Que é Ismael. Ismael deu origem aos árabes, né? Ou seja, aos muçulmanos. E a todos aqueles que professam a fé em Alá por meio de Maomé. E reconhecem em Abraão o pai deles na fé, que é também o nosso pai na fé. Então, dentre aqueles que não são cristãos nem judeus, Deus também tem o seu plano de salvação. É um caminho mais difícil, mas tem. Mas desses, em primeiro lugar, os muçulmanos. Depois, as outras religiões não cristãs e não judaicas. Não é? 842. O vínculo da igreja com as religiões não cristãs é primeiramente o da origem e do fim comuns do gênero humano. 843. A igreja reconhece nas outras religiões a busca, ainda nas sombras e sob imagens, do Deus desconhecido, mas próximo, pois é Ele quem dá a todos vida, respiração e tudo mais, e porque quer que todos os homens sejam salvos. Né? O que está dizendo aqui para nós? Né? Está dizendo aqui que o caminho de salvação para aqueles que não conheceram ou não conheceram a Cristo, das outras religiões não cristãs, o caminho deles é um caminho mais inseguro e mais escuro. Mas há salvação para eles também. Desde que façam aquilo que São Paulo nos ensinou. Não sei agora se na carta aos Romanos ou na primeira carta aos Coríntios. Desde que vivam o preceito da lei natural, que é o quê? Buscar o bem e evitar o mal. Mas isso desde que não tenham ouvido o evangelho, né? Ou não tenham acolhido o evangelho por sua própria culpa. Porque, por exemplo, os cristãos que evangelizaram aquelas pessoas deram um mau exemplo, né? Fora isso, se o sujeito que é de outra religião, não cristã, ouviu o evangelho, mas não acolheu o evangelho por sua própria culpa, aí é mais difícil a salvação para esta pessoa. Agora, se ele nunca ouviu o evangelho, porque ele nunca teve culpa, nunca teve oportunidade, ou porque os cristãos que o evangelizaram deram um mau exemplo, aí ele se salva mediante a prática da lei natural, fazer o bem e evitar o mal. Tá certo? Isso por quê, meus irmãos? É aquilo que Irineu de Leão dizia, né? O verbo de Deus, que é Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ele lançou as sementes da sua verdade sobre todas as culturas. Aqueles que vivem na nova aliança, que somos nós os cristãos, nós temos o conhecimento de toda a verdade. Os judeus, um pouco menos que nós, mas tem mais do que todos os outros povos. Mas Deus, por meio da ação do Espírito Santo, jogou sementes da sua verdade nas outras culturas. É o mesmo que dizer que, de um modo como nós não conseguimos compreender, mas o Espírito Santo visitou as outras culturas também. E com isso preparou o coração dos homens das outras culturas não cristãs nem judaicas para abraçar o Evangelho.
justamente ao lançar sobre esses corações o desejo da busca da verdade e da prática do bem. Porque só de Deus vem a verdade e o bem. Logo, perdão, o Espírito Santo agiu de uma forma indireta sobre esses. Percebem, meus irmãos? Então, é isso, né? Em outras palavras, a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Porém, o Espírito Santo sopra onde ele quer. E muitas vezes, pela falta da evangelização ou pela falta do testemunho dos cristãos, o Espírito Santo vai soprar, né, nos outros povos e culturas. E dali tiraremos testemunho de tantas pessoas que viveram o bem, fizeram o bem ao próximo, à humanidade e o bem para si mesmo, mediante a observância da lei natural. E essas pessoas receberam a salvação. É um caminho mais obscuro e mais inseguro, mas que oferta também. Porém, lembrando, não é, que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Logo, nós, porque somos a Igreja de Cristo, possuímos a plenitude dos meios de salvação. Ou seja, é mais fácil para nós do que para as outras religiões. Mas, é claro, isso depende de mim e de você na nossa busca de vivermos a nossa fé, o nosso santo batismo. 845. É para reunir novamente todos os seus filhos que o Pai quis convocar toda a humanidade na igreja de seu Filho. A igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar sua unidade e sua salvação. Ela é o mundo reconciliado. Em outras palavras, é o mesmo que dizer o seguinte, para a tristeza de alguns que não são católicos. No céu, todos nós seremos católicos. Percebe? Todos nós. Porque mesmo aqueles que são salvos mediante a observância da lei natural, sem sequer um dia ter ouvido o Evangelho, mas são salvos mediante as graças que Deus derrama sobre o mundo por meio da Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, que é a igreja que faz essa ponte entre o céu e a terra. E por meio da qual o Espírito Santo age por ela e além dela. Percebe? E aí então fica a pergunta, padre, e aquela famosa frase de São Cipriano de Cartago, extra ecclesiam nulla salus, fora da igreja não há salvação. E aí, como entender isso? Primeiro que eu acabei de dizer para vocês, mesmo aqueles que forem salvos fora da igreja católica, após sua morte serão incorporados na igreja católica, que é a única igreja de Cristo. É como eu disse, no céu seremos todos católicos. Por outro lado, também a gente tem que entender o contexto de São Cipriano. São Cipriano, quando ele diz essa frase lá no século III, não é, sabia-se, só se tinha conhecimento, não é, de que o mundo antigo correspondia ao território alcançado pelo Império Romano. E os territórios que se tinham conhecimento de existência de seres humanos lá, quais eram? Era a Armênia, que era próxima ao Império Romano, mas já sabia que tinham cristãos lá, e a Índia, que era o terreno mais distante, mas já se sabia também que São Tomé e os sucessores de São Tomé apóstolo estavam evangelizando a Índia e a Pérsia. Então, em outras palavras, né, é o mesmo que dizer o quê? Que para ele, o evangelho já tinha chegado a todos os povos do mundo inteiro. Logo, só não seria salvo aquele que não quisesse acolher o evangelho. Deu para entender? Esse é o sentido da frase dele. Agora, 849. E aí, então, a gente entende o sentido da missão da igreja. O mandato missionário de Cristo. Ou seja, todos podem se salvar, né? Tem esses meios obscuros para aqueles que não ouviram o evangelho. Mas o desejo de Cristo, o desejo de Deus é que todos os homens, não é, se salvem e cheguem ao conhecimento da plena verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Por isso, o mandato missionário de Nosso Senhor é para todos aqueles que são batizados. Não é só para os padres, não. Todos os cristãos são missionários, que têm a sua obrigação moral de levar e anunciar o evangelho a todas as pessoas do mundo inteiro. Não é? Por isso, o número 850, terceira linha. A igreja peregrina, somos nós que estamos nesse mundo,
é por sua natureza e essência missionária, pois ela, ou seja, a igreja nasce da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo a vontade do Pai de salvar a todos os seres humanos. É isso, meus irmãos. Esse é o significado, não é? Esse é o significado do mandato missionário. A igreja é, por sua essência, missionária por isso. Porque a igreja nasceu a partir da missão do Filho e do Espírito Santo que vieram ao mundo para salvar a humanidade, ouvindo o apelo do Pai, que deseja salvar a todos. E aí vocês me perguntam assim, padre, mas e nisso daí, como que fica o ecumenismo? Já que o senhor está falando isso tudo. Veja, ecumenismo não é a gente negar a nossa natureza e a nossa essência de cristãos, não. Não é a gente negar a verdade, não. Nós, como católicos, cremos que a igreja de Cristo é a igreja católica. Ecumenismo não é isso. Ecumenismo é um diálogo harmonioso e de paz com os cristãos não católicos e o diálogo interreligioso com as pessoas das outras religiões não cristãs. Mas também o ecumenismo e o diálogo interreligioso têm o seu compromisso missionário, porque assim foram criados e elaborados na esperança de um dia, lá no futuro, reunirmos novamente todos os filhos de Deus dispersos na única igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. Ou seja, superarmos a divisão dos cristãos. Percebem? E agora, então, resumindo essa parte da catolicidade da igreja, o que é isso? O que é dizer, então, que a igreja é católica? É dizer que a igreja está presente em todas as regiões do mundo inteiro? Não. Até mesmo no Brasil tem regiões que o evangelho ainda não chegou, regiões isoladas da Amazônia, por exemplo. Quanto mais ainda do outro lado do planeta, onde existem países onde o cristianismo é proibido de entrar. Então, por que a igreja ela é católica, então? A igreja ela é católica porque ela detém a universalidade da fé. As outras igrejas, cristãs ou não cristãs, possuem vestígios da verdade dos mistérios de Deus, mas só a Igreja Católica possui a universalidade dos ensinamentos e da verdade da fé anunciada e pregada por Cristo. Por isso ela é católica. Percebem a diferença? E agora a última nota da igreja. A igreja ela é apostólica. Por quê? Porque a igreja ela vive, pratica e ensina a fé dos apóstolos. Ela foi erguida por Cristo sob esse alicerce e essas colunas que a sustentam na sua fé até hoje, que são os 12 apóstolos. Os bispos e o Papa hoje são os sucessores diretos dos apóstolos. Vamos lá, 857. A Igreja Apostólica, por ser fundada sobre os apóstolos, e isto em um tríplice sentido. Ela é apostólica porque ela foi e continua sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Segundo, porque ela conserva e transmite com a ajuda do Espírito que nela habita, o Espírito Santo, ela transmite o quê? O ensinamento dos apóstolos, o depósito da fé que Jesus confiou aos apóstolos e as salutares palavras ouvidas da boca dos próprios apóstolos. Tudo que a igreja ensina hoje é o que os apóstolos falaram da sua boca quando evangelizaram os primeiros povos. E o terceiro motivo pelo qual ela é apostólica, porque ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos, até a volta de Cristo, graças aos que a ele sucedem na missão pastoral. O colégio universal dos bispos do mundo inteiro, assistido pelos presbíteros, ou seja, os padres, em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da igreja, que é o Papa. Ou seja, a igreja continua até hoje, até o dia de hoje, a ser ensinada pelos apóstolos. Por quê? Porque hoje os pastores da igreja, que são o Papa e os bispos do mundo inteiro, eles são os sucessores diretos dos apóstolos e receberam direto dos apóstolos a sagrada ordenação, né? Com isso, receberam o poder de santificar, de governar, pastorear
e de ensinar. Ou seja, é o mesmo que dizer que o Papa é sucessor direto de Pedro e os bispos são sucessores de um dos outros apóstolos, né? Pedro e os demais apóstolos ordenaram por meio do sacramento da ordem, ordenaram os seus primeiros discípulos, bispos, e esses fizeram outros bispos. E assim por geração em geração até chegar aos bispos e ao Papa hoje. É interessante que tem algumas dioceses antigas, entre as mais antigas do mundo, como Roma, por exemplo, e outras com quase 2000 anos de história também, que eles fizeram uma árvore genealógica, remontando desde os bispos atuais dessas igrejas até as suas origens, para saber de quem aquele bispo hoje ele é sucessor, não é? Ele é sucessor de quem? De André? De Simão? Ele é sucessor de Mateus? De qual bispo que ele é sucessor? É muito bacana isso. Tem algumas poucas dioceses no mundo que têm esses dados, né, históricos. 859, a missão dos apóstolos. Jesus associa-os à missão que recebeu do Pai. Como o Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas recebe tudo do Pai que o enviou. Assim, os que Jesus envia nada podem fazer sem ele, de quem recebem o mandato de missão e o poder de exercê-lo. Os apóstolos de Cristo sabem, portanto, que são qualificados por Deus como ministros de uma aliança nova, ministros de Deus e embaixadores de Cristo, servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Essa é a missão dos apóstolos, que hoje os bispos e nós, padres e diáconos, que somos seus cooperadores, temos esse compromisso árduo de ajudá-los a dar continuidade a essa missão confiada aos apóstolos, né? Se vocês querem, por exemplo, entender melhor como funciona essa questão da sucessão apostólica, leiam a carta de São Paulo a Tito, seu discípulo, que ele impôs as mãos sobre ele, ordenando o bispo e o enviando para ser bispo da ilha de Creta, né? Leiam a carta de Tito e vocês vão entender melhor isso. Agora, número 863, na sua sexta linha. A vocação cristã, né, falando aqui do apostolado, a vocação cristã é também por natureza a vocação ao apostolado. Denomina-se apostolado toda atividade do corpo místico que tende a estender o reino de Cristo a toda a terra. Em outras palavras, né, a palavra apóstolo, que é o título dado aos 12 discípulos diretos de Cristo, que ele os enviou e os ordenou, a palavra apóstolo vem do grego, quer dizer enviado. Ou seja, enviado em quê? Em missão. Por isso, o simples fato de se dizer apóstolo quer dizer isso, missionário, né? E por isso um outro termo que nós usamos para falar da atividade missionária é apostolado. Porque recorda que a nossa missão é fruto da missão dos apóstolos. Por fim, 865. A Igreja é una, santa, católica e apostólica em sua identidade profunda e última, porque é nela que já existe e será consumado no fim dos tempos o reino dos céus, o reino de Deus, que veio na pessoa de Cristo e cresce misteriosamente no coração dos que lhe são incorporados até a sua plena manifestação escatológica. Então, todos os homens remidos por ele, tornados nele santos e imaculados na presença de Deus no amor, serão reunidos como o único povo de Deus. Aquilo que eu disse para vocês, né? No céu, todos nós seremos o quê? Católicos. E para encerrar esta parte, este nosso encontro de hoje, eu peço a vocês, né, que abram 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que nos diz o seguinte: todavia, aqui, Paulo falando para Timóteo e a igreja de Timóteo, que está em Éfeso, né? Agora eu não lembro se é Éfeso ou Chipre, é uma das duas, eu acho que é Éfeso.
Todavia, se eu tardar, saberás, ou seja, saberás quem? Tu, Timóteo, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ou seja, aqui São Paulo afirma e reconhece que não só a Sagrada Escritura, mas junto com a Sagrada Escritura, a igreja também é coluna e sustentáculo e transmissora da verdade de Deus. Por isso que a gente insiste, persiste, reconhece e afirma, né, que quais são as fontes da verdade da fé, as fontes do depósito da fé. A Sagrada Escritura e a sagrada tradição oral dos apóstolos, que foi transmitida de geração em geração dentro da igreja. Por isso nós precisamos não só da Bíblia, mas é fundamental e precisamos também da igreja, né? Transmissora de tudo aquilo que os apóstolos ensinaram e que é a mais pura fonte da verdade da fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, seja em paz, e o Senhor vos acompanhe. Uma boa noite para todos e até semana que vem, se Deus quiser.